O tema que me foi proposto é reavivando o dom na família. É claro que o texto escrito a Timóteo, o texto lá, ele tem a ver com a vida ministerial, com a vida pastoral. Mas quando nós pegamos todo o contexto do livro de Timóteo, nós vemos que Paulo, ele fala muitas coisas para Timóteo, coisas que deveriam ser reavivadas na vida dele. Ele fala sobre a palavra, que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, e outras coisas mais. E essa palavra dom é presente. Dom é dádiva. E a família é um dom, é um presente de Deus. Jesus mesmo diz que nem todo mundo nasceu para ficar casado, né? Tem gente que não tem essa aptidão para ser casado, né? Então a família, ela é um dom, ela é um presente. Então nós estamos lidando com algo precioso que Deus nos deu. E a verdade é que a família pastoral também, ela enfrenta os mesmos problemas que os membros da igreja enfrentam. Passa pelos mesmos problemas, mesmas questões, doenças, problemas conjugais, tensões pais e filhos, problema financeiro. A família do pastor, ele não está numa bolha separado da comunidade. O pastor enfrenta tudo o que as ovelhas também enfrentam. É importante a gente lembrar disso, porque essa palavra que é reavivar, que significa também reviver, reanimar, reacender, e esse tempo verbal que nós colocamos no gerúndio, diz que é algo que tem que ser feito sempre. Eu sempre tenho que lançar o fogo ali naquela pira, sempre acendendo o dom chamado família. A gente vai trabalhar hoje 3 coisas importantes dentro do contexto familiar. A Bíblia diz que quando era separado tanto um bispo como um diácono ou um presbítero, eles deveriam governar bem a sua própria casa. O texto de Timóteo que eu estou usando aqui, 1 de Timóteo 3:4. Então, eles deveriam governar bem a casa, cuidar bem do cônjuge e também educar filhos. Eram pré-requisitos. Eles tinham que antes estar praticando isso para depois serem chamados para o ministério ou para a função diaconal ou para ser um presbítero ou para ser um bispo. E eram as mesmas qualificações, as qualificações de Timóteo para os diáconos e bispos são as mesmas. A de Tito também fala a mesma coisa. Todas elas tinham, eles tinham que ter essas qualificações, só que agora como espelho, como um modelo para o rebanho. Então nós vamos ter sempre esses deveres de casa, sempre. Mulher, filhos, governar a casa, vai ser o dever de casa para o ministro, só que ele agora, ele é um espelho para as outras famílias. Todo mundo está de olho na família do pastor. Nós somos uma vitrine para a igreja. Isso nós não podemos negar. Então, nós temos um casamento a zelar. Vamos trabalhar 3 coisas. Temos um casamento a zelar, temos filhos a educar e temos família a proteger. Então, temos um casamento para cuidar, temos filhos para educar, alguns não têm filhos, e temos um lar para proteger. Quando o marido descuida da esposa, toda a família fica exposta. Quando falta aquele cuidado do marido para com a sua esposa, eu agora estou
excluindo a família pastoral apenas, mas em todo o contexto da igreja, pastor, não pastor, quando o marido descuida da sua esposa, toda a sua família vai ficar exposta. A gente vai trabalhar essas questões um pouquinho hoje. No ano passado a gente trabalhou um pouquinho mais toda essa questão do casamento. O pastor também fica exposto e os filhos também ficam expostos. Então, a falta de cuidado para com o seu cônjuge, a sua metade, vai trazer exposição tanto para ele, quanto para a esposa, quanto para os filhos também. E se o casamento e a família não tiverem a prioridade na vida do pastor, as brechas vão começar a se abrir dentro da sua casa. Os muros vão começar a se rachar. E aí a gente vai ter uma família pastoral com problema. Nós temos muitas famílias hoje pastoral com problemas sérios, que vão se avolumando e se agravando cada vez mais. E esses dois escritores aqui, eles fizeram uma pesquisa para encontrar as fases do casamento. Isso serve para todo mundo. Todo mundo passa por essas 7 fases que eles encontraram aqui. Podemos passar um período maior, mais longo, numa das fases. E uma dessas fases, se ela encalhar, a gente vai ter um casamento pastoral problemático. Isso é para todo mundo. Você pode também se lembrar da sua vida conjugal e pode hoje se posicionar em que fase você está no seu casamento. Em que momento você está no seu casamento? A primeira fase, todo mundo conhece, é a fase da lua de mel, né? Aleluia! Fase da lua de mel. Você pode agora lembrar de como foi a sua lua de mel, para onde você foi, né? Foi para Paris, né? Foi para Londres, né? Foi para os Estados Unidos, para Miami, né? Ou então ali mesmo para Mauá, ou para outro lugar assim, né? Enfim, é uma fase maravilhosa dentro do casamento. É uma fase, você casa pensando no outro assim, você faz uma projeção lá em cima da pessoa com quem você casou, né? Porque quando nós estamos namorando, nós conseguimos esconder muita coisa do outro, né? A gente usa lá uma balazinha para poder esconder o hálito, né? A moça se arruma toda direitinho, põe um batonzinho para esperar um namorado. Mas depois que chega em casa, depois que se casa, a realidade começa a aparecer, né? Nós começamos a ver também o defeito das pessoas, né? Do outro, né? A gente acha que vai ser feliz, fulano me completa, aquela história toda que a gente conhece de quem está casado de pouco, né? Aí começa a mudar a história, né? No 6º mês, a endorfina vai embora, né? O hormônio do prazer vai dar uma descansada. E esse sentimento que prevalece nessa área é: olha, serei feliz. Estou casando para ser feliz. Aí vem a segunda fase, né? Que é a volta à realidade, a rotina. A endorfina vai embora, né? E as tarefas diárias são repetitivas, começa a lavar louça, lavar roupa, vai para o trabalho e paga a conta e não sei o que, parará. E depois de algum tempo chega o filho, a gente começa a perceber que o nosso cônjuge não é tão bom assim. Hoje você sabe que seu cônjuge não é tão bom assim, né? Tem muitas virtudes, mas também tem muitos defeitos. A gente não cobra nada. Poxa, foi assim que fulano, não sabia que ele era assim, não sabia que ela era assim. Na segunda fase você não cobra. Você só observa, você não fala nada. Mas depois a coisa começa a mudar. E aí vem a fase crítica do casamento, que é a fase 3. Fase que também a família pastoral enfrenta. Primeiro, a felicidade está escapando. Será que é isso mesmo? Será que eu fiz certo? Essa fase ela pode durar um bom tempo ou pode ser passageira, apenas para ajuste de casamento. Aí vem a terceira fase, que é essa fase aqui,
que é a luta pelo poder. Aí a coisa começa a ficar feia, porque um começa a cobrar do outro aquilo que lá no altar se prometeu. Amar todos os dias, né, na saúde da doença, não sei o que lá, o outro começa a cobrar daquele cônjuge que ele faça a sua parte. Toda briga de casal, a reclamação é: fulano não faz a parte dele. Você conversa com o marido, o cara vai meter o pau na mulher dele. Se você conversa com a esposa, ela vai meter o pau no camarada. Aí tem que juntar os dois para saber o que é verdade, o que é mentira, né? O que é má interpretação. Por quê? Essa fase chamada de fase das exigências, que o pastor e sua esposa ou pastora também passam por elas, como qualquer outro casal. Pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar anos. Eu já fui no retiro com a minha esposa, que a minha esposa estava com um bico desse tamanho, tadinha, por causa de mim, culpa minha. Mas aí as coisas vão se ajustando, a gente vai aprendendo a lidar, a conviver ou não. Fui enganado. Se não fosse por sua causa, as coisas não estavam assim. E assim essas coisas vão acontecendo dentro dessa fase que todo mundo passa por ela, que seja por uma semana. Mas sempre tem essa fase ruim que nós passamos no nosso casamento. Vai ter que comer na minha mão, vai ter que fazer a promessa que me fez, vai ter que cumprir. Isso é, nessa fase do casamento, a fase muito difícil. Começa a manipulação. Tem casal que a mulher manipula através do sexo, o dinheiro, não vou dar dinheiro, não vou fazer sexo, aquela coisa toda. Faz parte desta fase do casamento. E as brigas, começa a briga, discussão e tal. Só que na família pastoral, enquanto está acontecendo isso, está bombando um monte de problema na igreja. Porque problema na igreja é o que não falta. Então você está administrando problemas da igreja e nessa fase do seu casamento, que pode ser passageira, pode durar pouco, mas se não for tratada, ela pode ir à frente e causar danos para aquela família. Se vocês quiserem, depois eu tenho pendrive, você pode espetar aí no seu, se você quiser, que não precisa nem copiar, está tranquilo. Aí começa a culpar. Culpa-se o outro e tudo sai o pior de cada um. Você deve estar pensando nos seus gabinetes pastorais, né? Não é verdade? A gente vê muito isso. Gabinete com casamento, a gente vê geralmente essas coisas acontecendo, você tem que administrar. Porque nessa fase vai se procurar alguém para convencer o outro cônjuge a mudar. Você tem que conversar com meu marido, não é isso? Aí tá bom, tu conversa com o marido, tu tem que conversar com a minha esposa. Aí você vai administrar aquela situação porque procura ajuda. Geralmente os casais procuram ajuda de alguém. E aí começam os problemas. Ela é uma etapa perigosa, porque se ele mudasse, tudo seria melhor. Se ela mudasse, tudo seria melhor. Ele tem que mudar, ela tem que mudar. Eu não preciso mudar. Comigo está tudo bem. 95% dos problemas do meu casamento é ela. Só 5% que é meu. Mas às vezes esse 5% está causando os 95% do cônjuge lá. Beleza, está tranquilo. Muitos casamentos encalham nessa etapa e pode durar anos nesta mesma situação. A briga pelo poder. A família pastoral está livre disso? Não. Pode encalhar nesse ponto? Pode. Qual a diferença? Nós vemos gente se separando há 25 anos, com 30 anos de casado. Você já viu isso? Não foi por adultério, por nada, se separaram. Na verdade, encalharam na fase 3 do casamento deles, esperaram os filhos se criarem, se formarem suas famílias para depois se separarem. Mas eles já estavam separados quando entraram na fase 3 do casamento e ficaram nela. Esse é o problema nosso.
Quando um pastor enfrenta um problema desse, nem todos ou quase nenhum deles pede ajuda. Porque ele tem que manter aquela aparência na igreja do forte, de que tem a família perfeita, então ele não pede ajuda. Nós temos visto muito caso hoje de divórcio na família pastoral, porque eles entraram nessa terceira fase, tentaram enfrentar sozinhos, não estavam conseguindo, precisavam de ajuda, mas não tiveram a humildade para pedir ajuda a alguém. O casamento pastoral também pode estagnar, ele pode paralisar, ele pode ficar numa fase. E aí é hora de jogar o fogo lá de novo, é hora de reacender. Então é muito importante que nós cuidemos do nosso casamento. Se a gente está vendo que está com problema, está com dificuldade para lidar com o seu cônjuge, procure alguém para conversar. Procure um amigo, procure alguém mais experiente para conversar com vocês, para ajudar. Você não vai pedir ajuda às pessoas da igreja, lá para o seu membro. Não, me ajuda aqui, não vai. Não é ali que você vai pedir ajuda. É um casal pastoral. Mas nós temos um problema muito grande. Muitos de nós não temos mentores. Nós caminhamos sozinhos. Não temos ninguém para cuidar de nós. Eu me lembro que eu fiz um gabinete com uma moça, com a senhora, e ela falou mais de 2 horas, que eu percebi que ela tinha que, como dizem na psicanálise, né, esvaziar. E ela falou quase 3 horas, e eu ouvindo, sim, fazia as perguntas e dava corda. Fazia as perguntas e dava corda. E ela lá, depois ela suspirou. Pastor, agora eu estou bem. Foi o que ela falou para mim. Aí antes disso ela falou, pastor, e agora? Você vai descarregar isso aí em quem? Porque eu descarreguei, estou livre. Mas joguei tudo para cima do senhor, e agora? Você vai descarregar em quem? É o problema. Eu falei, não, você pode deixar que eu sei onde eu vou descarregar isso, fica tranquilo. Mas nós muitas vezes não temos com quem conversar, nós não temos a liberdade de conversar com as pessoas. Infelizmente, o pastor e a esposa do pastor são pessoas que têm poucos amigos, ou amigos nenhum. Eu fiz um gabinete de vez com um pastor, e ele conversou comigo umas 2 horas e meia, quase 3 horas. Porque assim, eu escuto bastante. Eu vou só fazendo as perguntas e vou deixando a pessoa falar. Foram quase 3 horas, onde eu falei 20 minutos e ele falou o resto. Choramos, conversamos, ele disse, poxa, eu sou pastor há muitos anos. Eu nunca tive a liberdade de chegar para alguém e falar o que eu estou falando, porque eu não podia falar para as pessoas com quem eu convivo. E aquele pastor, até a saúde dele melhorou assim consideravelmente, depois que ele conseguiu liberar tudo aquilo. Pastor, você precisa de amigo. Você precisa de ter alguém para desabafar as suas questões, inclusive matrimoniais. Nós não somos super-homens. Essas fases aqui também afetam a família pastoral. Muitos não têm mentores, porque ninguém cuida e também porque não quer. Não quer ser tratado, tem vergonha. O que vão falar de mim? Poxa, eu sou o pastor da igreja, eu sou fulano de tal. Não importa o que vão falar de você. É claro que você não vai procurar o pastor, o fofoqueiro da esquina, porque pastor fofoqueiro tem, né? Aquele que conta tudo para todos que ele ouve. Mas existem muitos pastores, muitas pessoas idôneas, com quem você pode conversar, com quem você pode se abrir. Na denominação você tem os seus bispos, procure seus bispos, converse com seus bispos. Não tenha medo da gente, não. Nós não somos bichos. As crianças pequenas da igreja, no começo, brincavam muito comigo. Depois começaram a falar, os pais, é o bispo, e eles entendiam mal. E achavam que era bicho.
Eu estou vendo as crianças arredias, falando, me tratando mal. Gente, o que está acontecendo contigo? Com raiva. Aí, depois fui saber que era bicho. E assim, vou chamar o bispo, hein? Fazer as coisas em casa, fazer a bagunça, vou chamar o bispo. Aí as crianças... Então nós não somos bichos, nós somos bispos. Procure, converse, bate um papo com a gente. A minha esposa também trabalha com aconselhamento matrimonial. Procure, converse, não fica sofrendo sozinho não, porque já tem uns problemas da igreja e às vezes você não consegue segurar a barra, segurar a onda. Muitos casamentos de líderes estão estagnados e o casal vive de aparência há muito tempo. Tem muito líder aí que vive de aparência. O casamento dele é uma farsa. É uma farsa, só para inglês ver. Mas na verdade já acabou. Já acabou o amor, já acabou a paixão, já acabou o fogo, já acabou tudo. Mas está vivendo ali, naquela pompa, mas sepulcro caiado. Casais separados, casal pastoral separado de corpos. E já há bastante tempo. Só não se separaram porque tem muita coisa em jogo. A igreja, o status. Então mantém ali aquela aparência, mas está tudo acabado. E um pastor com seu casamento acabado, como é que ele vai tratar do casamento dos outros? Como? Nós temos sido surpreendidos por muitos pastores caindo em adultério depois dos 50. Por que isso? Será que foi apenas uma coisa que aconteceu naquele momento? Não. Seu casamento estava sendo deteriorado já há algum tempo. Só que a aparência estava sendo mantida. Não tenha vergonha. Peça ajuda. Peço encarecidamente, pastor, não sofra no seu casamento. Se você está tendo dificuldade, você, sua esposa, às vezes a esposa até fala com outras, fala com uma, fala com outra, mas os dois é que precisam procurar ajuda. Essa fase passou, aí vem a outra fase, né? Ela desemboca numa outra fase. E aí que começa a pipocar os divórcios. Não segurou a onda, não deu certo, não se entenderam, não se comunicaram. E aí não vale a pena lutar. Vai se separar. O casal pastoral não se separa, mas fica, vamos manter aqui a nossa aparênciazinha e a gente vai vivendo aí até quando Deus quiser. Não tem mais uma aproximação emotiva, sexual. A coisa vai terminando. E aí a pessoa vai tentar preencher o vazio dela e o tempo com outras coisas. Aí vai se dedicar aos filhos, só os filhos, os negócios, as amizades, a igreja, a pessoa se enfuna na igreja. Às vezes a pessoa está na igreja, fica 12, 13, 14 horas na igreja, fica mais na igreja do que em casa. Isso é uma fuga. Quem quer ficar fora de casa porque as coisas lá dentro não estão bem. E aí é hora de reavivar. Porque se a pessoa acaba tomando decisão de se divorciar, ela também pode tomar uma outra decisão, que também é importante muito mais. Essa fase dolorosa, que a pessoa vai decidir sair da estagnação do seu casamento. Como é que ela vai fazer isso? Eu vou assumir a minha responsabilidade. Qual é a minha parte na relação? O que eu preciso fazer, sem esperar que o outro faça a parte dele? Vou retomar. Vou reajustar. Não, fulano não é tão bom assim como eu pensava, mas dá para conviver. Dá para viver bem. Dá para relevar certas coisas que eu não quero relevar. Estou disposto a crescer, a amadurecer. Esse é o pensamento que se tem nessa fase do casamento. Você começa a tomar a sua responsabilidade, procurar fazer a sua parte da melhor maneira possível. Aí vem a tomada de responsabilidade, que é a quinta fase do casamento.
que quando cada um aceita a responsabilidade pelo que é e pelo que espera. Ou seja, eu não vou cobrar, eu vou fazer a minha parte e vamos ver se o meu cônjuge também vai cumprir a parte dele, mas eu não vou ficar cobrando mais. Respeito, aceitação, o comprometimento, aceitar o outro como ele é, respeitar e ajudar o outro. Eu disse aqui no ano passado sobre o Rubem Alves, que ele disse que o casamento, ele não pode ser um jogo de ping-pong. Lembra que eu falei no passado? Jogo de ping-pong, você procura dar a bola o pior possível para o outro errar. Diz que o casamento é frescobol. Você procura dar a bola da melhor maneira possível, facilitar para o outro não errar. Né? Naquela fase 3 é o ping-pong, na fase 5 já é o frescobol. E quando chega na fase do frescobol, aleluia, irmãos, é bênção. É bênção pura. Vou começar a pensar as coisas boas do outro, as qualidades do outro. A despeito dos seus defeitos, vou começar a concentrar-me nas coisas boas, nas virtudes. Isso é maravilhoso dentro do casamento. Estou aprendendo a amar de forma mais madura. Aí vem a sexta, que é estabilidade e equilíbrio. Quando não há mais imposição, não há mais temor, o casamento toma um rumo de parceria. Para o casamento chegar numa parceria, ele vai percorrer um trajeto para chegar nesse ponto de amadurecimento. A responsabilidade e a liberdade ajudam a criar raízes profundas. Aí meu casamento já vai estar bem alicerçado. Aí eu já vou ter condições de fazer um trabalho com outras pessoas, porque o meu casamento está bem alicerçado. A intimidade como casal também vai se intensificar. Novas amizades, enfim, a gente vai começar a formar parcerias para ajudar outros. E aí eu começo a pensar, estou crescendo e me realizando. E a sétima fase, que é a chamada generatividade, que é o voltar-se para os outros. Aí eu vai ter um trabalho voltado para outras pessoas. Não é a própria relação que está absorvendo o casal mais. Dá para doar para as outras pessoas, para ajudar, porque o casamento está bem solidificado, bem arrumadinho. O potencial já é maior, já se transformou em realidade, tanto de um quanto do outro. E a frutificação e ser luz vai acontecer naturalmente. A certeza que vai ter, não vive em vão. Então, isso é para você ter uma ideia de como está o seu casamento. E a pergunta que eu faço para você responder para você mesmo, e até para conversar com o seu cônjuge, talvez hoje ainda, é: em que fase do casamento nós estamos? Para a gente pensar. Se eu estou na fase 3 e não estou conseguindo sair dela, querido, peça ajuda. Converse com alguém, você vai passar por essa fase e vai seguir no seu casamento. Eu, quando vejo isso aqui, eu enxergo o meu casamento nas fases, vou pensando, vou relendo e vendo em que ano eu estava nessa fase, nessa outra fase. E eu louvo a Deus, hoje eu sou casado, eu tenho 31 anos de casado, igual o pastor Cote, né? Também tenho meus filhos adultos, tenho 3 netas. Nosso casamento hoje é bem estabilizado, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Passamos por essas fases. A terceira fase, passamos por uma semana por essa fase. Foi a fase que fomos um encontro de casais e minha esposa estava séria porque eu estava pisando na bola, como disse o bispo Tito. Vacilando com ela, não tratando-a como ela deveria ser tratada. Mas a coisa foi melhorando. E uma coisa que eu aprendi na minha trajetória de marido
é que sempre que minha esposa está triste, está assim, com o rosto abatido, eu sempre pergunto para ela: está tudo bem? Eu fiz alguma coisa? Sempre. Sempre pergunto: é comigo? Não, não é contigo não. Quer falar? Quero. Aí fala. Quer falar? Não. Não é comigo? Beleza. Você sempre tem que perguntar ao seu cônjuge. Se você vê, se a sua mulher está quieta, ela está com problema. Mulher não fica quieta. Pergunta para ela se ela está com alguma coisa, é comigo, está tudo tranquilo. Isso é muito importante. Segunda coisa que nós temos que nos voltar, nos debruçar dentro do nosso... Isso aqui foi tirado, foi do Friesen, né? Ele trouxe uma palavra para a gente lá no congresso. Tem um livro também que ele escreveu, e outro livro com o Ordinal também que ele escreveu. Ele pregou isso para a gente lá e nós pegamos essas fases aí. Temos filhos para educar. Concomitantemente com o trabalho da igreja, temos filhos para educar. E dizem que filho de pastor é filho de pastor, né? Filho de pastor é diferenciado, ele tem uma unção muito especial sobre a vida deles, não é? E a gente não sabe o porquê. E essa família pastoral pode esconder uma série de tensões, ainda que todos os seus componentes sejam ativos na igreja. Ah, pode tocar, pode não sei o quê, beleza, mas pode esconder problemas dentro de casa. Relacionamento pais e filhos. E um dos grandes problemas, é o que o Bispo Tito falou aqui ontem, é quando o pastor, ele é o anjo da igreja, o demônio de casa. Ele é o anjo da igreja, ele é maravilhoso, ele fala com todo mundo, ele beija todo mundo, mas na casa dele, ele é um demônio. É autoritário, ele acha que ele está na igreja mandando nos diáconos, mandando não sei quem. Aqui, ó. Marido ausente, pai distante, pai severo ou um pai permissivo demais com os filhos. Dentro do nosso contexto pastoral, a principal igreja está dentro da nossa casa. Nossa principal ovelha é nossa mulher. E depois os nossos filhos. Depois seguem os outros. Vamos lá. Quando o pastor ele tem uma vida dupla, como foi dito, ela vai afetar a esposa, ou ela vai ficar irada, ou vai ficar depressiva. O número de mulheres de pastores com depressão é enorme. Você não tem noção. E às vezes o marido nem sabe que ela está depressiva. Ela vai contar para a amiguinha dela lá, para a esposa de outro pastor. E a esposa do outro pastor sabe que ela está depressiva por causa do marido, da maneira como ele se conduz dentro de casa. Os filhos fazem o quê? Vão se distanciarem, vão se revoltarem. Ano passado eu falei sobre o estigma do filho de pastor, né? Ele já vive uma tensão muito grande na igreja por ser o filho de pastor. Se essa tensão se estender para a sua casa, ele vai se revoltar. O que não faltam são filhos de pastores que estão desviados hoje, fora dos caminhos do Senhor. Alguns hostis até, procurando afrontar os seus pais. Isso é a palavra do pastor Ordinal. É necessário que o pastor seja muito sensível às necessidades específicas de seus filhos, sejam essas necessidades afetivas, de realização vocacional, profissional, ou de outras atividades que não se encaixam no perfil pastoral. Às vezes seu filho não tem nada a ver com trabalhar na igreja. Ele é um crente, uma bênção, mas ele não tem o desejo de trabalhar na igreja. Ele tem os seus sonhos. Isso tem que ser respeitado, não tem que obrigar meu filho a fazer o que eu faço.
Tenho que obrigar meu filho a ser o pastorzinho. Nem sempre nossos filhos despertam para as coisas na igreja cedo. Meu filho, por exemplo, ele é crente já há muito tempo, desde que foi criado, desde que nasceu. Se converteu muito cedo. E ele só despertou agora para um trabalho específico na igreja depois de 30 anos, depois de casado. Agora que ele colocou mesmo a mão na massa, de verdade. Ele é músico, tocava tal, mas não tinha aquele compromisso. Hoje, já maduro, com filho, tem 2 filhas, é que ele despertou. Ele hoje dirige a juventude da igreja. A juventude cresceu bastante depois que ele assumiu. Mas foi algo que nasceu no coração dele. Não fiquei, não, você não sei o que. A gente tem que respeitar os nossos filhos. Qual o modelo? O modelo para a gente. Eu estava meditando nesse texto. E eu fiquei assim muito maravilhado. Os estudiosos dizem que o primeiro exemplo que um filho tem a respeito de Deus é através da figura paterna. Conforme vai crescendo é que ele vai vendo a diferença. Mas no começo, a figura de Deus para as crianças é o pai. Não é a mãe, é o pai. Isso tem sido dito, tem em literaturas também isso. E quando o pai é um pastor, isso se torna ainda mais significativo para ele. Aí é que ele vai ver, poxa, figura de Deus, figura do pai como Deus. Como Deus age, como Deus faz, como Deus fala, está na figura do pai. Tudo que é certo para você será certo para seus filhos. Eles imitarão o seu exemplo, você é o reflexo do caráter de Deus. Então, nós nunca podemos deixar de lembrar disso. E o modelo, olha só que coisa bonita, gente, isso aqui. O filho, Jesus falando lá em João 5, no seu discurso, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Olha que relacionamento maravilhoso. O relacionamento intratrinitário, que segue-se cópia, modelo do filho fazendo o que o pai faz. Olha o que ele diz mais. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Esse modelo de discipulado nos é apresentado por Jesus em relação ao Pai. Jesus imitava o Pai porque convivia com o Pai e via o que o Pai fazia. O texto de Isaías, capítulo 50, versículo 4, diz que o Senhor me desperta todas as manhãs, o texto profético de Isaías, todas as manhãs me desperta para falar comigo, para estar comigo. Para imitarmos a Cristo conforme o exemplo de Paulo, precisamos conviver com Jesus, estar com Jesus, buscar a Jesus. Então, Jesus imitava ao Pai. Nós imitamos a Cristo, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e os nossos filhos vão nos imitar, servindo também ao Senhor. Olha o que ele diz aqui. E como tu és, ou como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Tem a ver que a minha comunhão com Deus vai refletir na vida dos meus filhos. Quando conseguimos expressar o amor com o qual temos sido amados pelo Pai, nós construímos um legado indelével no coração do nosso filho.
A nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus é o principal legado e exemplo que podemos deixar para os nossos filhos, como pastores que somos. Devemos isso a eles. O legado de Gênesis 18, 19 e 20 é curioso, que Deus fala, olha, eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer, porque eu tenho um plano para Abraão que vai abranger não só uma nação, mas todo o mundo. E ele diz que ele ordenou a Abraão, deu uma ordem, ordenou, porque eu escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. É o texto de Gênesis 18, 19 e 20. Ele escolheu para que Abraão ordenasse seus filhos, organizasse seus filhos, colocasse em ordem e desse um legado para os seus filhos. Guardem o caminho do Senhor, para que eles guardem o caminho do Senhor, para que eles pratiquem a justiça e para que eles pratiquem o juízo. Está no texto. O guardar o caminho do Senhor. Ele escolheu Abraão para as nações, mas primeiramente ele tinha que ensinar seus filhos a guardarem o caminho do Senhor, a praticar a justiça e o juízo, para que tudo fosse confirmado na vida dele. Está no texto também. Ele dizia o quê? Esse compromisso de Abraão começa na casa dele. Através dos filhos deles é que ele vai chegar a outras gerações. E quando você vê a história de Isaac, por exemplo, né? Isaac se converte ali em Moriá. Se converteu em Moriá. Quando ele vê aquilo acontecer, aquelas coisas acontecerem, Deus falar com ele da maneira como falou, você não vê mais experiência de conversão de Isaac. Você vê Jacó depois de velho lá em Betel, mas Isaac foi ali e acabou. Aquele momento que ele teve de ver o pai sacrificar o próprio filho para obedecer a Deus, trouxe conversão para o coração daquele menino, daquele jovem. Isso acontece através do discipulado. A pessoa que faz a escola ministerial já conhece bem isso aqui. Nós demonstramos o amor de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a disciplina de Deus. Nossos filhos observam aquilo que está sendo demonstrado, eles assimilam, guardam, tomam para si, passam a praticar e reproduzem. É o que nós temos de compromisso para com os nossos filhos, reavivar o discipulado pela demonstração. Ok? E a terceira parte que eu quero passar para vocês, eu tenho tempo? Tenho um pouquinho de tempo ainda. É que nós temos um lar para proteger. Nós temos que proteger o nosso lar. Somos guardiões do nosso lar. Somos o valente do nosso lar, os valentes. E não podemos ser amarrados por nada. E eu vou tocar num assunto aqui que geralmente não se toca. Eu pelo menos nunca ouvi uma palestra assim para todo mundo sobre isso. Já vi para jovens, mas tratar desse assunto aqui, como eu vou tratar, eu nunca vi. Já há algum tempo temos um inimigo que vem assolando a igreja e a família pastoral. Ele é silencioso, se chama pornografia. E eu quero, dentro desse contexto de proteção do lar, falar um pouquinho sobre isso. Você não tem ideia do estrago que a pornografia tem feito nas famílias cristãs e nos ministérios pastorais. Não tem ideia.
Estados Unidos, Brasil e Holanda são os maiores produtores de pornografia do planeta. O Brasil está entre os 3 principais produtores de pornografia. Os dados que eu vou passar aqui para os irmãos não são dados atuais e também não são dados do Brasil, porque a coisa está aumentando numa velocidade tão grande que não dá nem para você ter uma ideia no Brasil. Então é um alerta para você e para a sua família que eu quero deixar aqui hoje. A estatística mostra que não há diferença entre crente e não crente no acesso à pornografia. E também não há diferença na estatística entre pastores e líderes seculares. Pau a pau. Todo mundo na bandalheira da pornografia. Não, é virtual. Não é real. Tem até um óculos de 3D que o pessoal usa para jogos agora, para ver filme. Estão usando para pornografia agora. É uma coisa assim terrível. Terrível. Eu quero trazer um alerta agora para você. – 90% das crianças de 8 a 16 anos, entre 8 e 16 anos, já entraram em contato com pornografia. Entre 8 e 16 anos. Eu creio que essa média está pode ser até mais baixa hoje, porque hoje as crianças estão lidando com o celular com muito mais facilidade e tal. Com 2 anos, minha neta já sabe mexer, já sabe botar vídeo, já sabe passar. 2 anos, gente, que é isso? Criança de 4 anos fala, pai, me presta seu celular. Já fizeram isso, sua neta? Me dá seu celular, avô. O tempo todo, já sabe mexer. Então, porque quando a pessoa entra em contato com pornografia, a maioria das vezes não é por querer. A pessoa chega lá, daqui a pouquinho ela acessou, e a criança... O adulto ainda sabe, não, isso aqui não, mas a criança não tem noção. Média de idade para se acessar pornografia, 9 anos. 9 anos de idade. Então preste atenção nos seus filhos, pelo amor de Deus. 77% dos adolescentes menores de 18 anos entraram em contato com pornografia via internet. 77%. Isso, como o Brasil está na mesma casa desses outros 2 países, em tudo, posso dizer que no Brasil pode ser até mais. 77 menores de 18 anos. 80% com idade de entre 15 e 17 anos foram expostos à pornografia extrema. Ou seja, mudou de fase. Era aquela simples, já passou para aquela outra mais pesada. E 91% dos adolescentes tiveram contato com pornografia sem querer. Foram fazendo trabalho na internet, para pesquisar, daqui a pouquinho acessou, pum, apareceu, gostou, ficou. Nós temos que prestar atenção nisso. Muito cuidado com isso. Está pronto o meu vídeo aí? Meu vídeo está pronto aí? Está pronto o meu vídeo? Está pronto? Vê aí. 72% dos homens crentes acessam sites pornográficos. 72% dos homens crentes. Só que o acesso agora à pornografia não é só homens e mulheres. Antigamente era Playboy, sei lá o que, agora homens e mulheres acessando o site pornô. 72% é muita coisa dos homens crentes, gente. Muita coisa. Só um pouquinho, espera só um pouquinho. 68% dos divórcios nos Estados Unidos envolveu um encontro com um amante novo na internet. Quase sempre, gente, a maioria dos casos de adultério teve alguma paradinha também de pornografia antes. Tá?
A pornografia aumenta a infidelidade conjugal em 300%. 300%. Nós temos mais de 30% de pastores envolvidos com pornografia. Esse era dado de 2015. Imagine agora. E metade das pessoas envolvidas com pornografia perderam o interesse sexual pelo seu cônjuge. A gente vai passar um videozinho para você. Só para você ter uma ideia. Talvez eu precise de mais 15 minutos, você pode me dar? Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? Cara do moleque. What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binaspasan para niyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema.
De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com os seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Tá vendo? Esses são os dados. É o que a pornografia está fazendo no meio cristão. Ah, por que o Espírito Santo não age tanto como antes? Um dos motivos desse tipo de pecado que muitos estão cometendo e ninguém sabe. Qual a progressão? Primeiro a pessoa começa a ver buscando excitação, o prazer, a intimidade. Depois ela começa a procurar algo mais pesado, aquilo não dá mais. É como a droga, né? Vai para maconha, depois vai para cocaína, depois vai para o crack. Aquilo ali já não dá mais, já vai querer ver o sexo animal, ver um monte de coisa doida. Depois aquilo já não satisfaz mais, não dá mais para ela. Ela vai praticar tudo aquilo que ela está vendo. Às vezes com o cônjuge não vai aceitar ou vai acabar aceitando. Aí vão ver coisa pornográfica para depois terem relação. Vai virar a sua casa uma coisa horrível. Horrível. Ou vai buscar fora, vai na casa de massagem e outras coisas mais. O Gallagher fala uma coisa muito interessante no seu livro, No Altar da Idolatria Sexual. Tudo começa na mente. Tudo começa no tipo de pensamento que nós deixamos que fique em nossa mente. Pensar alguma coisa é tentação. Você foi tentado, você rechaça aquele pensamento. Mas se você começa a se deixar permitir, invadir pelos pensamentos ruins, você vai nessa progressão toda aí. Então, à medida que a mente de uma pessoa é controlada pelo pecado, ela fica menos sensível à voz do Espírito Santo. Quanto mais ela se entrega ao poder do pecado, mais dura fica com relação a Deus. Quanto mais a pessoa peca, mais densa a insensibilidade se torna. E por fim, ela se encontrará tão endurecida que não conseguirá mais discernir a verdade por si mesma. É o que o Bispo Fito falou ontem. Tudo é normal. Vai passar a ser normal essas coisas. Vai passar a ser normal acessar um site pornográfico. Pornografia é pecado. Acessar é pecado, sabe disso. É um vício de estimulação, está ligado à masturbação e pode levar a coisas piores. Masturbação, Jesus fala naquele texto lá, ele que olhar
para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ninguém se masturba pensando lá nas cataratas do Iguaçu, não pensa. Então, ele está ligado à masturbação. A luxúria, as pessoas passarão a ser usadas como objeto. Todo mundo passa a ser objeto. A esposa vai ser objeto, tudo vai ser um objeto descartável para você, porque você está pensando em você. No caso dos casados, a pornografia é adultério, é pecado de adultério. Já é pecado de adultério. E quem procura pornografia está em busca de intimidade e de prazer. Como vencer? Como vencer? Como é que se trata de pessoas que estão com problema com pornografia? O primeiro passo é reconhecer que é pecado. Todo pecado. O primeiro passo é reconhecer que é pecado. Isso é pecado. Não é problema, não é uma situação, é pecado. Pecado. Em seguida, é preciso confessar o pecado a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra de Deus. Estamos lidando com pessoas com pornografia, tendo esse problema. Reconhecer que é pecado, confessar a Deus. Tá? Um dos grandes problemas da pornografia é o segredo. Confesse a alguém. Quando a pessoa confessa para você, ela já está fazendo um passo importante. Já está dando um passo importante. Pedir ajuda e prestar conta a essa pessoa. Prestação de conta é importante. Como é que foi 0 a 0? Como é que foi essa semana? Não, está tranquilo. Não, falhei, vamos lá. Tem que estar prestando conta. Aquilo que o bispo falou, né? Sozinho, né? Com outra pessoa a gente vai caminhar melhor. Estabeleça o padrão de tolerância zero. Tolerância zero. Recusar a segunda olhada, né, para uma mulher, né, colocar o computador em lugar onde todos possam ver. Se tem esse problema, em vez de botar no quarto, bota na sala, bota na varanda, bota no quintal. O celular, sozinho, não navegue no celular, orientação que se dá. Fuja da aparência do mal, que diz a palavra de Deus. Importante, a pornografia é causa de libertação, que vicia, um vício, coisa horrível. Inconscientemente, a pessoa que está envolvida com pornografia está buscando intimidade e o prazer que só Deus pode dar. A pessoa que busca pornografia está distante de Deus. Pode ser pastor, pode ser quem for. Está distante de Deus. Está buscando prazer. Eu vou terminar já. Está buscando prazer que só Deus pode dar. Intensificar a comunhão com Deus, o que deve ser orientado. E também com essa pessoa que está passando por isso, orar com ela, buscar Deus com ela, buscar a presença de Deus com essa pessoa. Espero que não seja você. É preciso buscar a Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, nós temos que cuidar do casamento, educar nossos filhos e proteger a nossa família. O texto que o bispo Ademir falou de manhã, de Deuteronômio, é fantástico, né? Que ele manda escrever nos umbrais das portas, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Manda colocar nos umbrais, nas entradas. Hoje as entradas da nossa casa não é só pela porta. Entra pela internet, entra pela televisão.
E tudo que for magoar esse Deus, não. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso não pode entrar aqui. Proteja a sua família. Reavivar o dom na família significa considerar a maneira como estamos nos relacionando com as pessoas mais próximas e principais ovelhas, cônjuge e filhos. Precisamos reconhecer o que tem causado dor e machucados. Em seguida, é preciso arrependimento, confissão e reconfiguração do estilo de vida para que o convívio dentro do lar seja cada vez mais prazeroso. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a reavivar, a sempre lançar fogo, a lançar a chama, Senhor, do aquecimento de Deus no nosso lar. Esse dom tão maravilhoso, esse presente que nós recebemos de Deus. Nosso cônjuge é um grande presente que o Senhor nos deu. Nossos filhos, Senhor, são presentes do Senhor. Nosso lar é um grande presente do Senhor. Ali tem que ser um lugar, ó Pai, onde a tua chama esteja ali, a brasa viva de Deus, cada um de nós, Senhor, numa fogueira só que se chama o lar. Ó Deus, muito obrigado por esse presente. Nós queremos cuidar bem desse presente, Senhor, chamado nossa família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por tua palavra que nos alerta, que nos abençoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas dificuldades, Senhor, a superar as nossas limitações, Senhor, como seres humanos que somos, Senhor, nos ajuda. Nós contamos com a tua graça, contamos com o teu poder, contamos com o teu amor e com o teu cuidado, porque acima de tudo o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós exaltamos teu nome, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos.